A Disney é uma das empresas mais gananciosas e má de todas. Problema sério, olha só, quem lacra não lucra. Thanking Chinese government agencies for assistance in shooting the film, including 2 agencies accused of human rights violations in Xinjiang. Daí você me pergunta, como assim? Como que a empresa por trás do Mickey Mouse, Rei Leão, Pinóquio, Aladdin, Frozen e muitos outros personagens e que fez parte da nossa infância pode ser considerada má? Nós assistíamos a seus filmes, éramos inspirados e imergidos para seu mundo de fantasia e magia. E até os dias de hoje, nossos filmes favoritos são da Disney. Tanto que em 2019, 7 dos 10 filmes de maior bilheteria foram da Disney. Mas confia em mim quando digo que a Disney não é a empresa boazinha que você achava que era. A Disney possui um monopólio midiático, possuindo a Marvel, a Pixar, a Lucasfilm, a Fox, a Vice, o History Channel, a ESPN e muitas outras. Eles têm um controle de quase tudo criado mundialmente e fazem parte das 6 empresas que dominam toda a mídia mundial. Executivos sem escrúpulos que quer cada centavo possível explorando nossa nostalgia. Ela chegou a um ponto de tão faminta por dinheiro que ameaçou processar os pais de uma criança falecida por colocar o Homem-Aranha no túmulo de seu filho de 4 anos, alegando que estavam arruinando a inocência e a magia de seus personagens apenas para obter lucro sobre esta família. E é por isso que a Disney remove pessoas negras dos seus posters. Na China, a Disney se desculpou por mencionar Taiwan e elogia os funcionários do governo que estão cometendo genocídio enquanto você assiste a este vídeo. Com vários filmes não conseguindo atingir o ponto de equilíbrio e fracassando nas bilheterias, parece que a Disney está agora em uma espiral descendente, com o preço de suas ações caindo de quase $200 por ação para $95 por ação. Algo deu muito errado para a Disney. Esta não é mais a mesma empresa com a qual crescemos assistindo. E após incontáveis horas pesquisando, acredite em mim quando digo que a Disney se disfarça de cordeiro, mas na verdade é o lobo de toda uma geração. Fala galera, esse é o canal Fatos Venéricos e o meu nome é Jonas. Antes do vídeo, curte o nosso canal, se inscreva, ative o sininho e comente sobre o que você achou do vídeo, isso é muito importante. Sem mais delongas, vamos lá! A história da Disney começa em 5 de dezembro de 1901, quando um homem chamado Walter Elias Disney nasceu. Artista talentoso, Walt desenhava regularmente durante a infância, com alguns de seus desenhos sendo exibidos em jornais militares durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, naquela época, Walt compreendia que desenhos não o tornariam rico. Desempregado e como muitos artistas de desenhos animados no mundo, parecia quase impossível se destacar. Como então Walt poderia enriquecer vendendo desenhos animados? Aí Walt teve que pensar fora da caixa. Foi quando ele percebeu a crescente indústria da animação. Naquela época, as principais formas de animação envolviam stop motion, como objetos, marionetes, argila ou recortes, além de animações desenhadas ou pintadas. Ao perceber o potencial da indústria de animações desenhadas, Walt decidiu investir totalmente na animação, unindo força com o colega artista Ub Iwerks, um homem que em breve se tornaria seu parceiro e amigo próximo. O início de Walt foi quando ele e Ub começaram fazendo comerciais com recortes para a Kansas City Film and Company. Mais tarde, eles consideraram iniciar um novo negócio, que desenharia desenhos animados para um teatro local. Embora essa empreitada não tenha sido muito bem sucedida e tenha falido em apenas alguns anos,
foi esse fracasso que deixou o Walt ainda mais determinado a ter sucesso. Assim, ele partiu de Missouri para Hollywood. Para Walt era tudo ou nada, levando para Hollywood apenas um filme de 12 minutos, que ele e Aykroyd estavam trabalhando. Esse filme se chamava Alice no País das Maravilhas, e por sorte, o curta-metragem foi comprado, resultando na criação da nova empresa em 16 de outubro de 1923. A Walt Disney Company foi criada. O negócio inicial era uma parceria entre Walt e seu irmão Roy Disney. Em menos de 3 anos, a Disney havia produzido 2 filmes e até mesmo comprado seu próprio estúdio em Hollywood. Alguns anos depois, em 1927, a Disney criou Oswald, o Coelho Sortudo, que foi um dos seus primeiros personagens de desenho animado a ter uma personalidade, conforme delineado pelo próprio Walt, citando: "Estávamos buscando fazer de Oswald um personagem jovem, esperto, ousado e atraente, mantendo-o também limpo e elegante. Com Oswald, começaram a explorar o conceito de animação de personalidade, no qual os personagens de desenhos animados eram definidos como os indivíduos por meio de seus movimentos, com personalidade e atuações, em vez de apenas pelo design. Walt expressou: quero que os personagens sejam alguém, não quero que seja apenas um desenho." Uma das coisas que Walt trouxe foi a noção de que os personagens tinham personalidades reais, com as quais o público se identificava, enquanto muitos dos primeiros desenhos animados eram mais sobre piadas do que sobre personalidades. Para tornar seus desenhos animados de Oswald mais realista, a Disney afastou-se das estrelas como Gato Félix, Coco the Clown e outras animações de sucesso na época. Em vez disso, começaram a emular os ângulos de câmera, efeito e edições de filmes de ação ao vivo, porque o Walt não queria que seu novo personagem fosse apenas um adereço. Ele explicou que sua intenção era fazer Oswald peculiar e tipicamente Oswald. Ao fazer isso com Oswald, Walter estava criando uma inovação revolucionária na animação, e em breve mudaria o curso dos desenhos animados para sempre. No entanto, outras pessoas estavam percebendo isso e queriam uma fatia desse bolo para si. Foi por isso que em 1928, Walt iria enfrentar uma tempestade. Porque enquanto Oswald era bem-sucedido, foi esse sucesso que, na verdade, trouxe ele para baixo, porque quando a Disney quis negociar uma taxa maior para produzir a série Oswald, o produtor de cinema Charles Mintz preferiu reduzir os pagamentos. Mintz também persuadiu muitos dos artistas que trabalhavam para a Disney a realmente trabalhar para ele. Mintz ameaçou começar seu próprio estúdio e produzir a série se a Disney se recusasse a ceder à ameaça, fazendo com que ele perdesse a maior parte de sua equipe de animação e o dinheiro para o projeto. A Disney estava de volta ao ponto mais baixo. Ele precisava criar algo grande e rápido para manter a empresa viva. Felizmente, o Walt tinha um truque na manga. Ele criou Mickey Mouse em segredo enquanto completava os desenhos animados de Oswald, fazendo isso escondido de Charles Mintz, pois nunca confiava no produtor de cinema, mesmo que ao criar o Mickey Mouse ele estivesse quebrando o contrato. A Disney estava encarregando a Aykroyd de começar a desenvolver um novo conceito de personagem. Foi um período estressante, pois Disney não gostava de nenhum dos conceitos, e os designs de diferentes animais, incluindo cachorros, gatos, simplesmente não eram atraentes, exceto por um, o Mickey Mouse. Sim, um ratinho. Assim, a Disney seguiu em frente com a produção do Mickey Mouse, em segredo, com o próprio Walt Disney dublando o personagem, usando a técnica de personagem com personalidade que ele originalmente aprendeu através de Oswald, enquanto seu estilo artístico tornava o Mickey um dos personagens fictícios mais reconhecidos do mundo.
Sua estreia foi uma sensação imediata e levou à dominação da Disney no mercado de animação por muitos anos. Não muito tempo depois, a Disney começou a introduzir muitos outros personagens conhecidos, incluindo Minnie, Pateta, Pato Donald, e parecia que tudo estava avançando. Seu império estava se expandindo, seus desenhos animados eram reconhecidos internacionalmente, e ele havia aumentado enormemente sua equipe, e seu crescimento tinha ultrapassado em muito limites. Parecia que ele tinha conseguido a vingança perfeita. Mas, por trás dessa superfície dourada, havia um desastre iminente, com Walt sendo traído pelo distribuidor de Mickey Mouse, Pat Powers. Veja bem, Pat convenceu Walt a assinar um contrato duvidoso com a Universal Pictures, onde eles ficaram com a grande maioria dos lucros de Mickey Mouse, deixando Walt se sentindo subremunerado. Ao mesmo tempo, Pat convenceu o parceiro próximo de Walt, Ub Iger, o homem que projetou o Mickey Mouse, a pessoa central para o sucesso da Disney, a abandonar a Disney. Com Walt sendo traído e perdendo seu parceiro próximo, ele teve um colapso nervoso. Diante de todo esse estresse e tumulto, ele decidiu fazer uma pausa em Cuba com sua esposa. Mas essa pausa faria maravilhas para a Disney. Restaurando sua saúde mental, ambição e sua equipe, ele retornou alguns anos depois, em 1931, para assinar um contrato com a Columbia Pictures, permitindo que a Disney distribuísse seus desenhos animados. Uma nova técnica de cor seria usada em sua série Silent Symphony, permitindo que a Disney ganhasse seu primeiro Oscar de melhor desenho animado em 1932. A experiência adquirida com animações coloridas e o aumento de fundos os levaram a começar a trabalhar em seu primeiro filme completo, Branca de Neve e os Sete Anões. Quando lançaram esse filme em 1938, ele se tornaria o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Mas, mais uma vez, grandes desafios estavam prestes a surgir para a Disney. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou interrompendo a economia mundial, e a Disney sentiu o impacto. Enquanto a Disney estava aproveitando o sucesso de Branca de Neve, o estúdio estava produzindo Pinóquio no início de 1938, junto com Fantasia, em novembro do mesmo ano. Ambos esses filmes foram então lançados em 1940, e nenhum deles teve bom desempenho nas bilheterias. Não porque os filmes eram ruins, mas porque o mercado europeu havia desaparecido. Ninguém ia ao cinema assistir aos filmes quando bombas estavam caindo por todo o continente. Por isso, o estúdio teve prejuízo em ambas as produções e estava profundamente endividado. Em resposta a essa crise financeira, a Disney tornaria a empresa pública e, para agradar aos novos investidores, eles teriam que tomar medidas drásticas, incluindo cortes salariais maciços. Essas medidas acabariam levando a uma greve de animadores em 1941, que duraria 5 semanas, prejudicando ainda mais a empresa. Uma certa luz, se não se apagou, pelo menos diminuiu dentro de Walt Disney. Existe antes da greve e existe depois. E ele eram duas pessoas diferentes. A única maneira pela qual a Disney realmente estava ganhando dinheiro era por meio de seus filmes de propaganda anti-alemã e anti-japonesa para o exército dos Estados Unidos. No entanto, usando seus últimos recursos, a Disney conseguiu sobreviver à guerra e então pôde começar a se concentrar novamente em material original. Inicialmente encontraram dificuldades para retornar de onde haviam parado, mas 1950 teve um ponto de virada graças ao sucesso do seu primeiro filme de ação, A Ilha do Tesouro. Devido ao sucesso, a Disney agora tinha mais dinheiro para lançar várias séries de televisão, sendo a primeira delas o Mickey Mouse Club, que estreou em 1955.
Os anos 50 foi um ano de virada para a Disney, sendo os anos dourados. E com todos o seu sucesso nesse período, a Disney abriria seu primeiro parque temático na Califórnia. Ao longo de toda essa fase, parecia não haver problemas. Tudo o que estavam produzindo era um sucesso estrondoso. Eles estavam ganhando reconhecimento mundial e a Disney parecia imparável. Mas após mais de uma década de sucessos significativos, algo devastador aconteceria com a empresa. Em 30 de novembro de 1966, Walt Disney faleceria devido às complicações contínuas de seu câncer de pulmão, o que significava que seu irmão Roy Disney assumiria os negócios. No entanto, em menos de 5 anos, os investidores queriam que ele fosse substituído, levando a família Disney a ser sucedida por uma equipe executiva em 1971, marcando o fim da liderança da família Disney na empresa e também marcando uma grande mudança no futuro da Disney. Os dias de produções manuais e originais perdeu espaço e o foco agora era ganhar o máximo de dinheiro humanamente possível. Assim, nas décadas seguintes, a Disney começaria a aproveitar oportunidades de merchandising, produziria mais filmes de longa-metragem e construiria inúmeros projetos ao redor do mundo, incluindo seu primeiro parque temático internacional em Tóquio, durante 1983. E embora tudo parecesse bom superficialmente, a empresa estava diferente após a morte de Walt. Pois veja bem, durante o início da década de 80, a produção cinematográfica americana estava mudando. As audiências estavam menos interessadas nos filmes familiares que haviam sido a base da Disney por muitos anos. E a empresa não estava mais atendendo aos padrões de sua concorrência. A competição da Disney estava produzindo filmes que atraíam adolescentes e adultos de maneira eficaz, algo com a qual a Disney não conseguia acompanhar. Ao mesmo tempo, devido à disseminação de que as ações da Disney estavam subvalorizadas em relação aos ativos da empresa. Houve várias tentativas hostis de aquisição da empresa, e para fortalecer a Disney contra esse assalto, os acionistas trouxeram Michael Eisner como o novo CEO. Foi neste momento que a Disney mudou completamente, pois, ao contrário da maioria dos executivos de alto escalão que trabalhavam lá na época, Michael Eisner foi o primeiro executivo de Hollywood bem conectado, que traria a empresa de volta aos trilhos. Logo após ingressar na Disney, Eisner percebeu que a empresa estava sentada em uma mina de ouro inexplorada de propriedade intelectual que poderia ser facilmente modernizada para filmes independentes. Assim, de 1989 a 1994, a Disney entraria em uma era de ouro, lançando clássicos como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin, que revitalizaram a empresa e atraíram enormes audiências. Com o aumento da sua audiência, mais pessoas visitariam os parques temáticos da Disney. No entanto, essa boa fase não duraria muito. Na década de 90, Eisner começou a tomar decisões de negócio muito questionáveis que levaram outras pessoas a duvidar de sua capacidade de desempenhar seu cargo como CEO. Por exemplo, há muito tempo invejava o sucesso da Disneylândia de Tóquio e, frustrado por ser deixado de fora dos lucros, Eisner jurou criar um novo resort internacional em Paris. Ele via isso como um mecanismo que impulsionaria ainda mais o sucesso da Disney. No entanto, no começo desse resort internacional foi um desastre total. A Disneylândia Paris fez a empresa perder uma grande quantidade de dinheiro e a levou a sério problemas financeiros. Como resultado disso, os investidores começaram a se retirar da Disney. E por causa do fracasso da Disneylândia Paris em gerar lucro, Eisner começaria a fazer reduções dramáticas nos gastos dos parques temáticos, o que, é claro,
afetaria a construção de novos parques, bem como a manutenção, limpeza e segurança dos já existentes. Isso acabaria causando ainda mais problemas para a empresa, e isto foi visto em 1998, enquanto um casal esperava para embarcar em uma das atrações temáticas. O homem de 34 anos e sua esposa foram atingidos na cabeça por um enorme pedaço de metal arremessado do navio que iriam se divertir. O aço deveria fixar o navio ao cais, mas em vez disso, foi arrancado violentamente do casco e lançado na multidão, matando o homem e causando sérias lesões à sua esposa. O homem que salvou a Disney agora estava tomando uma decisão ruim, uma após a outra. Houve muitos outros erros de Eisner, como a tentativa fracassada da Disney de criar um portal de internet no estilo AOL, que se tornaria uma piada constrangedora para a empresa, sem mencionar todas as brigas regulares entre a equipe executiva. E, eventualmente, a gota d'água foi a nomeação de seu amigo Michael Ovitz como presidente da empresa, resultando na queda da reputação da Disney, junto com a saída de investidores. A equipe executiva da Disney foi forçada a demitir Eisner e pagar a ele 140 milhões de dólares, para finalmente removê-lo do cargo de CEO. Toda a confusão foi um completo desastre para a Disney, tanto financeiramente quanto aos olhos do público. Quando Eisner se foi em 2005, Bob Iger, um ex-apresentador do tempo, assumiu o cargo de CEO, e isso parecia ser uma ótima jogada para a Disney. Após intensas negociações entre Bob Iger e Steve Jobs, a Disney acabou comprando sua maior concorrente, a Pixar. Isso ocorreu principalmente porque a Pixar estava tirando uma parte significativa da participação de mercado da Disney, lançando grandes filmes como Toy Story, Procurando Nemo e Os Incríveis. Enquanto isso acontecia sobre o reinado de Eisner, a Disney estava perdendo sua popularidade, parecendo que o público preferia a Pixar à Disney. No entanto, com a Pixar agora sobre o guarda-chuva da Disney, o mercado estava completamente sob o controle, passando a produzir mais e mais filmes de animação em 3D como Moana e Coco. Mas a Disney não pararia por aí, pois em 2009 a Disney comprou a Marvel Studios, que era uma das primeiras de muitas aquisições que aumentariam o monopólio da Disney na indústria. Essa era a nova estratégia da Disney. Em vez de focar em seu próprio conteúdo, ela simplesmente compraria toda a concorrência. Por isso, nos últimos 10 anos, as táticas comerciais ambiciosas da Disney resultaram em ela dominar toda a indústria do entretenimento. Desde então, a Disney adquiriu várias grandes produtoras, estações de televisão e propriedades intelectuais importantes, incluindo a Lucasfilmes, a ABC, ESPN, Fox e simplesmente muitas outras empresas do entretenimento. Quer dizer, chegou a um ponto em que muitos estão pedindo a divisão da Disney devido às preocupações contínuas com o monopólio. Com toda essa história em mente, você pode começar a notar uma tendência. A maioria dos momentos definidores da Disney ocorre durante mudanças de liderança. Por isso, é importante falarmos sobre o novo CEO da Disney, Bob Chapek. Vem de um histórico no varejo e é conhecido por cortar custos, dando ênfase à mercadoria em favor da mídia. Investidores da Disney e os executivos querem que Chapek aumente os lucros, o que não é uma grande surpresa. Mas o que mais a Disney pode fazer quando já dominou todo o mercado mundial? Não há mais nada para controlar. Está ficando cada vez mais difícil para a Disney expandir. Ela já conquistou os mercados europeus, latino-americano e americano. Então ela já conquistou o mercado mundial? Não, ainda não. Falta o mercado chinês. Com isso em mente, não deve ser nenhuma surpresa que a Disney agora esteja ampliando ainda mais sua relação com a China. Ao mesmo tempo em que tenta agradar seus maiores investidores, como a BlackRock, atendendo às suas crenças políticas.
Isso levou o conteúdo da Disney nos últimos anos a tomar uma direção mais nebulosa, e os resultados disso tornaram-se muito evidentes nos últimos anos. Nos últimos anos, a Disney força em agradar pesadamente seus investidores com as reduções de custos. Ela está fazendo tudo o que pode para manter seu crescimento, e esse comportamento está acontecendo há alguns anos. Você está pensando que ao fazer esse tipo de coisa seria um desastre de relações públicas para a empresa, mas eles não se importam com isso. Na verdade, a Disney está moralmente falida. Por exemplo, eles ficaram tão desesperados para obter ainda mais dinheiro que eles realmente se recusaram a permitir que pais de um garotinho colocassem uma imagem do Homem-Aranha no túmulo de seu filho de 4 anos. Tudo porque a Disney queria preservar a magia e a inocência de seus personagens. A menos, é claro, que o pai pagasse uma bela taxa. No entanto, acredite, isso é apenas o começo, porque a Disney tem apoiado de maneira não irônica o genocídio na China. Veja bem, nos bastidores de Hollywood, quase todos os produtores têm que se autocensurar regularmente ao criar seu conteúdo. Tudo em um esforço para agradar ao governo chinês. E a Disney não é exceção. Devido à enorme população chinesa de 1,4 bilhões de pessoas, esses números se traduzem em uma tonelada de dinheiro. Portanto, as empresas cinematográficas querem garantir que consigam entrar no mercado chinês. E com a produção limitada de filmes na China, significa que empresas ocidentais como a Disney terão pouca concorrência. Mas há um porém. A China permite apenas 34 filmes estrangeiros a serem exibidos no país anualmente. Portanto, não basta a competição de grandes empresas cinematográficas americanas. É ainda mais temeroso quando consideramos todas as empresas cinematográficas ao redor do mundo que querem acessar o mercado chinês. Portanto, para que seu filme seja escolhido para exibição, você tem que garantir que ele esteja absolutamente impecável para os censores chineses, o que significa remover qualquer representação negativa da China. Mas também significa que você precisa elogiar a China e ser o menos ameaçador possível. Esses requisitos não se aplicam apenas a filmes sendo lançados. Não, isso envolve toda a equipe de produção. Se essas regras forem quebradas pelos atores, produtores, distribuidores ou qualquer outra pessoa, todos serão banidos do país sem pensar duas vezes, fazendo com que essas gigantes empresas cinematográficas percam bilhões de dólares. A Disney descobriu isso em primeira mão quando distribuiu o filme sobre a opressão tibetiana pelos chineses chamado de Kundun, o que temporariamente colocou a empresa na lista negra da China. Para reverter essa proibição, o então CEO teve que se desculpar profundamente e até contratou o ex-secretário de Estado Henry Kissinger para evitar um colapso total com o país. Após esse incidente, a Disney teve que dar tantos pulos para voltar às boas com a China, o que inclui comprar vários direitos de distribuições de filmes chineses, contratar grupos de performance chineses e fazer planos para abrir um parque temático em Xangai. Desde então, a Disney apagou qualquer envolvimento deles com o filme. E como você pode ter imaginado, isso ocorreu quando Eisner era CEO. Ele disse: "A boa notícia é que ninguém assistiu. Quero pedir desculpas e no futuro devemos evitar esse tipo de coisa, que insulta nossos amigos chineses." Além das proibições sobre discussões sobre o genocídio perpetrado pela China, não pode haver menção alguma de Taiwan em Hollywood. Quero dizer, apenas para dar um exemplo de quão rigoroso as regras quando se trata de qualquer referência ao país. Top Gun Maverick enfrentou uma proibição na China devido a uma única cena que mostra um adesivo taiwanês na jaqueta do protagonista. Isso ocorreu depois que a Paramount Pictures
distribuidora do filme, se recusou a atender às demandas do Partido Comunista Chinês, afirmando que não iria editar a bandeira. Mas, por outro lado, recusar tais ordens da China é algo que a Disney nem sonharia em fazer. A China é seu principal mercado agora. Quero dizer, basta olhar para o desastre que foi o filme Mulan, que deveria ser um remake fácil e garantido do original de 1998. No entanto, acabou sendo um constrangimento financeiro e público para a empresa, tanto em seu público ocidental quanto chinês. Apesar de agradar à censura chinesa, o filme fracassou em sua estreia na China, perdendo 130 milhões de dólares nas bilheterias. Além disso, a Disney agradeceu de maneira bastante desagradável durante os créditos finais do filme a 8 entidades governamentais em Xinjiang por permitirem que eles filmassem lá. Para quem não sabe, é a mesma região onde está ocorrendo o genocídio uigur na China. Documentos vistos pela BBC que teriam sido hackeados de computadores da polícia chinesa mostram que prisioneiros na região oeste de Xinjiang são baleados no local se forem pegos tentando escapar. Milhares de fotos revelam um sistema secreto de encarceramento em massa. Sim, a Disney está literalmente elogiando aqueles que estão cometendo genocídio na China. No entanto, a busca da Disney pelo regime autoritário chinês não se limita apenas a isso. Basta olhar para a comparação das artes da capa de Star Wars, O Despertar da Força no Ocidente e na China. Eles literalmente tiveram que remover John Boyega para atender às exigências do governo chinês. Foi a mesma coisa com o filme Pantera Negra, onde tiveram que cobrir completamente o rosto do protagonista na versão chinesa. O que é engraçado, considerando que na empresa a Disney está muito feliz em distribuir a lista de verificação de condutas antirracista para seus funcionários, justamente com um programa interno com uma série de módulos de treinamento sobre esse tema. Quero dizer, a Disney está sempre dando palestra para seus trabalhadores sobre como eles não devem questionar as experiências vividas dos colegas negros e desafiar ideologias e retóricas de cegueira para a cor. Ao mesmo tempo em que tem materiais de leituras recomendados para a equipe, incluindo coisas como 75 coisas que as pessoas brancas podem fazer pela justiça racial, e seus filhos não são muito jovens para falar sobre raça. No entanto, ao mesmo tempo eles censuram pessoas negras de seus pôsteres e filmes e apoiam ativamente um governo que comete genocídio e prática de segregação racial. E ainda assim, o ex-CEO da Disney, Bob Iger, afirmou que a empresa deveria tomar uma posição sobre questões políticas e que não vai mais evitar a política no futuro. A BlackRock é uma das principais acionistas da Disney, possuindo quase 150 milhões de ações na empresa. Para quem não conhece, a BlackRock é uma sombria empresa de gestão de investimentos, que supervisiona cerca de 10% de todas as ações negociadas mundialmente, totalizando cerca de 10 trilhões de dólares em ativos. Nas palavras da Bloomberg, a BlackRock é efetivamente um quarto ramo do governo. E com as conexões pessoais do fundador e CEO da BlackRock, Larry Fink, com o ex-secretário do Tesouro, Timothy Geithner, a BlackRock conseguiu controlar vários grandes bancos, sendo Larry Fink amplamente considerado o homem mais poderoso dos Estados Unidos. E por causa disso, a maioria dos investidores e bancos segue as classificações ESG da BlackRock para saber se devem ou não investir em uma empresa. Agora, uma classificação ESG, de acordo com a BlackRock, mede a exposição da empresa a riscos ambientais e de governança de longo prazo. Esses riscos incluem coisas como eficiência energética, segurança dos trabalhadores e independência do conselho.
todos os quais podem causar consequência financeira significativa para as empresas, se não forem seguidos adequadamente. No entanto, em 2018, essa pontuação ESG foi modificada quando Larry escreveu uma carta dizendo a todas as empresas sob seu controle para contribuir para a sociedade ou arriscar perder nosso apoio, acrescentando que a sociedade está exigindo que empresas, tanto públicas quanto privadas, sirvam um propósito social. E agora, é claro, a Disney, sendo administrada pelos executivos mais implacáveis da história moderna, faz tudo o que pode para agradar os seus investidores. É por isso que a Disney tem o segundo maior pontuação ESG na indústria do entretenimento. E é também por isso que nos últimos anos, a Disney tem estado na vanguarda dessa nova onda woke, tornando-se cada vez mais política, como na vez em que ele se opôs ao novo projeto de lei de educação pública da Flórida, um projeto que impede os professores de educar crianças abaixo do 3º ano sobre sexo e gênero. Então, por que a Disney, de repente, está se opondo a esse único projeto de lei? Porque uma empresa multibilionária está dando sua opinião sobre como a educação fundamental é conduzida no estado da Flórida? A Disney nunca fez algo assim antes. Isso está acontecendo apenas após a BlackRock mudar sua pontuação ESG, mas que sua adesão a essa pontuação ESG está causando a Disney enfrentar desafios ainda maiores. A Disney está atualmente enfrentando grandes prejuízos financeiros, enquanto a Paramount Pictures, que não se curvou à China ou às pontuações ESG ao lançar Top Gun Maverick sem nenhum tipo de censura, a Paramount Pictures colheu um enorme sucesso com Top Gun, ultrapassando a marca de $1 bilhão em bilheteria em todo o mundo. Um filme que se recusou a denunciar Taiwan e a masculinidade tóxica. É um filme que não é político, enquanto o filme Mansão Mal-Assombrada de 2023 da Disney, com um orçamento de $150 milhões e arrecadou apenas $85 milhões em vendas. Isso mostra que o público está cansado da imposição de temas politicamente correta e corporativismo exercido pela Disney. Nesse momento, o preço das ações da Disney está despencando, caindo de $200 para apenas $92, tornando-se cada vez mais dependente de seus parques temáticos em vez de seu conteúdo principal, que o Walt Disney originalmente foi pioneira. Talvez a Disney esteja seguindo o caminho da Netflix, onde sua aderência implacável aos investidores e a uma atitude de ganhar dinheiro a todo custo possam agora prejudicar o monopólio da Disney. A Disney, que era uma empresa pioneira em animação, com belas histórias que transcendiam o tempo e as gerações, está agora se tornando exatamente aquilo que ela buscou destruir: uma empresa vazia, decadente e sem alma, impondo o politicamente correto e apoiando regimes genocidas, negligenciando histórias e entretenimento em prol da ganância e do poder. Isso resultou na queda de preço das ações e em fãs cansados e desconfiados da empresa, razão pela qual a Disney serve como um aviso de como todas as coisas bonitas eventualmente vão se tornar feias.